Ah, bom, gravando agora a interação aqui, a gente deixa online, fica aberto, então, se por acaso alguém não quiser, né? Então tem que tirar aí a imagem, não falar nada, porque vai ficar rodando, né? Vai ficar no YouTube e vai rodar. Chegou o Thiago. A gente, bom, é interação, a gente só deixa o microfone desligado, né, no mudo, enquanto alguém está falando, para não dar microfonia, mas a qualquer momento a pessoa que vai falar, coloca aí, tira o mudo e fala, porque é interação. Eu vou começar me apresentando, aí também a galera fala, tipo Twitter, sabe? 140 caracteres para a gente. Não, porque é verdade, né? Quem é que tem uma história de vida assim? Então a gente não vai ficar aqui 5 horas, cada um se contando inteiro, só um pedacinho para dar um tiragosto. E, bom, eu sou Valéria Fará, estou com essa interação de ócio cocriativo, porque isso tem a ver com a minha intenção de vida. Eu ressignifico a vida, a minha própria vida, o contexto, e assim existo. Então, esse é o padrão na minha vida, desde criança, ressignificando paradigmas, buscando, explorando aprendizagens, caminhos, 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 caminhos. Qualquer hora eu vou começar a viajar, fazer igual o meu amigo aí, que também põe a mochila nas costas e pé na estrada. Mas é isso. E essa interação é de ócio cocriativo. Quem aqui já sabe, acho que vocês têm aí, conhecem o conceito de ócio criativo, é isso? Quem me ajuda? Quem abre o microfone e fala um pouquinho do Demasi e do ócio cocriativo? Eu não sei o que é o ócio co-criativo, não, mas que eu vivo ele, eu vivo, mas eu não tenho a mínima ideia do que seja. Oi, Mas Rê, Oi, consegui. bem-vinda. Oi, Andréa, quer falar do Demásio, que é o ócio criativo? Carlos, Poliana, Thiago, que está aí. Eu quero. Hã? Cheguei chegando. O ócio criativo é um espaço vazio necessário para gente, que a gente tem que criar para poder ter ideias, né? A gente tem que parar e ter ideias. Na verdade, a gente está o tempo todo produzindo, dentro e fora. Mas a gente está muitas vezes fazendo coisas úteis, né? O ócio criativo é um momento que a gente para um pouco para produzir coisas não tão úteis, né? Não são coisas utilitárias que a gente produz quando a gente... Isso, utilitarismo, né? Quer dizer, é a produção mais útil que existe, porque a gente está produzindo, engendrando dentro da gente, né? Em Sim, termos mas de utilidade. não tem uma utilidade para esse mundo industrial. É uma utilidade outra, é uma coisa É, que impulsiona o mundo, impulsiona os outros na criação. esse conceito, o De Masi cunhou tem um tempo aí, né? Nesse século aí passado, e ele é um sociólogo italiano, né? E cunhou esse termo, ócio criativo. Chegou nosso amigo de ócio. Oi, Douglas. Oi, Valéria. Oi, galera. Tudo bom com vocês? Tudo. Oi, lindão. Então, o De Masi cunhou esse termo de ócio criativo, que envolve o comércio, o estudo e o fazer, né? O trabalhar. Essa história de ócio, no século passado, ela já foi sendo trabalhada e pensada porque ela ganhou um caráter
muito pejorativo, ela ganhou um caráter de vagabundagem, e não tem, ela tem esse caráter que a nossa poeta colocou aí, né? O ócio, na verdade, ele é esse espaço vazio de criação e construção da gente mesmo, né? Então, o De Masi, com o ócio criativo, ele quis conjugar, né, a vida moderna, que envolvia esse produzir, esse fazer, né, com a ideia de ócio, resgatando o sentido positivo do ócio, né? Mas a sociedade industrial carregou o ócio de valor negativo, tanto é que todo mundo quer negar o ócio. Mas isso tem uma coisa com relação às classes também, né, Valéria? Porque tinha a aristocracia e a classe trabalhadora. Esse ócio só era permitido a quem pertencia a uma classe aristocrática, né? Não era, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Mas por isso que dentro da ideologia, né, hierárquica, né, um sistema social de níveis, é importante denegrir a ideia do ócio, porque aí ninguém vai querer, não. Todo mundo quer negar o ócio. E o que é negar o ócio? É negócio. Negócio, a palavra negócio é negação do ócio. Você é economista, Carlos? Não, na verdade, não. Eu Então, tenho tá. um pé ali, mas eu sou marqueteiro e às vezes eu penso nessa questão do negócio, né? Eu tenho que me controlar bastante para não deixar que eu faça tudo virar um negócio. Mas eu consigo, assim, eu consigo me controlar bem. Às vezes eu paro e me dou direito ao ócio e tudo mais. Então, eu fui Pois aprendendo. é. A gente sente até culpado do ócio, né? Por isso que eu acho incrível. Eu vi o Pedro falando outro dia numa interação, porque eu tenho muito pouco tempo durante a semana, então algumas coisas eu consigo, alguns vídeos eu consigo assistir no fim de semana. E, nossa, fiquei ali ociosa, só ouvindo a fala do Pedro, assim, parecia música para mim. E é isso mesmo, a gente não pode ter vergonha do ócio, né? Ele é fundamental, ele é a coisa mais útil que existe para eu engendrar a minha existência, né? Bom, e o De Masi resgatou essa ideia de ócio criativo, né? Para quebrar esse paradigma, né? Não sei se foi para isso, mas num movimento claro de contraposição ao paradigma do negócio, né? Que abolia o ócio. Bom, e aí, como o ócio envolve o lúdico, né? Para a gente poder se inspirar, criar, reelaborar e fazer, nessa vibe me veio a coisa do ócio co-criativo. Por quê? Porque a gente está na era da interação, né? Então, na sociedade em rede, por que eu derivei essa expressão, né? Justamente para ressignificar o ócio, porque agora, se em algum momento a gente enxergou que essa evolução pessoal, o fazer, a economia, tinha a importância do ócio, né, o ócio criativo, agora, nesse mundo em rede, me ocorreu essa percepção. É mais do que o ócio criativo, é o ócio co-criativo, né? Porque é tudo junto e misturado, né? Em rede, apesar das muitas confusões entre rede, comunidade, grupo, por sinal, a próxima gota que eu vou subir na nuvem vai ser sobre isso, rede, comunidade e grupo,
que também pirei assistindo umas coisas, a cabecinha ficou doidinha. E tem uma pausa aí na sua fala, opinião minha, meu jeito de pensar. A criação, para mim, por si só, ela já é Não existe uma criação separada das outras. Total, né? cara, total, porque tudo que existe a gente vai assimilando e a gente vai sintetizando e a gente vai jogando para fora. Cara. Exatamente isso que a Poliana colocou na outra interação. Eu já prototipei 2 interações dessas, mas eu não consegui gravar. A Poliana tentou me ajudar, no fim acabei descobrindo que o botãozinho, o recorde aqui de gravação, ele não estava funcionando porque eu estava com um computador com Linux. Eu não sei se é o Linux ou se foi algum problema na hora que eu baixei o aplicativo, que não instalou legal. Então, não aparecia, abria a sala e não conseguia gravar. Mas hoje, graças a Deus, já estou com um outro note aqui estou usando o Windows para poder... Cara, só para complementar a fala do Pedro, foi ótima. Outro dia rolou um papo exatamente sobre isso, sobre o conhecimento, cara. Todo o conhecimento que existe não pertence a uma pessoa, pertence a todo mundo, cara. E você Exatamente. todas as fontes e... O que eu estava conversando com a Poliana na interação anterior, em relação a isso, é que toda criação, ela é coletiva, né? Mas nem sempre ela é síncrona, ela é simultânea. Então, você está lá sentada na tua rede, que eu fico morrendo de inveja de você ficar lá, na buena, só balançandinho. Vou pôr uma aqui, viu? Ela já vai lá, ó, ela já vai lá para a rede. Ela tá criando em rede, literalmente. Galera, olha só, gente, não vou deixar você com inveja, não, mas tem a rede, aqui você tá vendo a rede. Aqui em cima tem uma tenda indiana, ó. Vou mostrar. Entendeu? Muito bom. Sim, mas enfim, eu estava vendo... Por que eu falei disso, da rede? Nem lembro, mas... Do ambiente de... Estava falando da... Próximo vídeo que você quer fazer. Você está aí sentada na tua rede sozinha à tarde, é óbvio que a ideia que você vai ter, os pensamentos que você vai ter, não são teus, né? Eles já são fluxo de tudo que você viu, do que você sente, do que você intui, né? Mas você está aí sozinha, né? Esse co-criativo, que fisicamente, né? Você não está com uma pessoa objetivamente junto fazendo. Esse co-criativo que eu coloquei... Né? A gente assimila as vibes, e as vibes estão circulando por aí. Então, por que eu coloquei o co-criativo? Porque a proposta é a gente não só estar junto, mas co-criar um material. A gente começou já a fazer aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Cadê? Pronto, vou compartilhar, peraí. Tá aí? Tá dando para ver? Tá. Então, por que eu não estou vendo vocês? Relaxa. A gente está nos quadradinhos. Mas não aparece aqui à direita. Bom, tudo bem. Desculpe. Aqui a gente começou a esboçar um mapa mental, né? E a ideia, a proposta, né, cadê a tela? A proposta que eu
que eu queria, assim, colocar, né, para o ócio co-criativo, é a gente produzir, materializar algumas coisas enquanto a gente está junto, justamente para... achei os quadradinhos. Justamente para fazer junto, né? Então, por exemplo, aqui é um mapa mental, que é uma ferramenta super legal para a gente usar para conceitos, né? Aqui a gente começou a fazer. O mais importante são esses conectores de relação, porque senão ele é só uma agenda diferente, é uma bobagem usar mapa mental, não é uma bobagem, mas assim, perde o sentido, você empobrece. Se você usa um mapa mental, por exemplo, para desenhar organograma, né? Organograma até o PowerPoint faz, você tem lá coisa pronta. Então, aqui eu fui pontuando, né, coisas que a gente já falou na interação anterior, coisas que estão pendentes. Aqui eu coloquei, olha, comida, que foi a proposta do Douglas. A gente estava conversando na última interação sobre a agricultura urbana, o ressignificado da nossa relação com a comida, né, Carlos? E o Douglas também, numa conversa, sugeriu da gente trabalhar aqui em cima aqui no nosso co-criativo, né? Um pouco disso. Quer falar a tua ideia, Douglas? Cadê tu? Estou aqui. Fala, mãe. Não, na verdade, você trouxe na orla orgânica do teu projeto essa ideia que você teve, né, que você produziu junto com na interação da Daniela, se eu não me engano. Eu falei, isso também serve para trabalhar vários outros empreendimentos. Então, era na verdade, prazer, né, ver como utilizar essa ferramenta, essa questão de começar a dar sentido ou dar palavras para os negócios e daí tirar um insight, né, tirar o que a gente chama dentro de pesquisa, né, os atributos de cada projeto e a partir daí começar a desenhar a intenção de cada um dos projetos. Não sei, parece que aqui também é o espaço, né? Bom, então aí fica a critério. Se vocês tiverem a fim de pensar, deixa eu só compartilhar com vocês o que o Douglas está falando lá da outra interação. Bom, a princípio é o seguinte, a gente tem um grupo, né, para discutir, para ressignificar a relação com a comida, né, isso passa pela agricultura urbana, isso passa pela agricultura orgânica, né, quer dizer, não só a produção local em pequena escala, como também a produção natural, né, mais natural possível, da comida, né? Também passa pela relação de comércio, de comida, né? Um monte de coisa. Então, o Douglas tinha feito essa sugestão. Se vocês tiverem afim, a gente segue nessa vibe. Tá aqui. Vou compartilhar. Cadê? Share screen. Ué? Estão vendo aí? Eu fiz um doc, tá aqui no Google, com as dicas, né, que o Dax, o Carlos, a Daniela, a galera que estava lá na interação trocou uma ideia, né, de como expressar um nome
para uma ideia complexa, né? O mapa mental é bacana também, para a gente depois relacionar, mas aqui tem um checklist de coisas que a gente precisa entender a respeito da proposta, né? Então, usar perguntas e provocações para difundir a ideia, no meu caso, a ressignificação, né? Então, provocações são mais adequadas do que informação pronta. Concordo plenamente. Essa foi uma das referências. Outra, perguntar para estranhos, testar na web. Segundo o nosso amigo Carlos, amiguinhos e familiares são parciais. Tudo está bonitinho, tudo está ótimo. E para testar real, é melhor jogar na web para ver o que rola. Outra coisa é a gente identificar quais são os problemas que eu ajudo a resolver com uma determinada coisa. No caso da relação com a comida, nesse grupo a proposta é alterar a relação consumista e mecânica com a comida, né? Sair da perspectiva de produto, que é a comida como produto, e resgatar a perspectiva como elemento estrutural da vida, né? Não posso comer qualquer coisa, né? Não é? Então, é por aí. Outro é o custo ascendente da comida produzida longe dos centros urbanos. Por inúmeros motivos, a comida está cara e tende a encarecer mais. Doenças e degenerações provenientes do cultivo com veneno e da comida industrializada, né? É outro problema que a gente pode ajudar a resolver, porque todo mundo já está ficando mais do que notório, né? As consequências dessa comida produzida à base de agrotóxico, de animais injetados com hormônio, ração com transgênico, isso está complicando demais a coisa. E já a relação está ficando clara, né, com a perda de saúde que a humanidade está tendo. E, por último, e o que mais assim, mexe comigo, apesar de tudo ser grave para cima, mas é a escassez de comida em curso em consequência da mudança climática e da crise econômica. Esse é o ponto que, para mim, é o que mais pega, porque as pessoas estão ligadas em melhorar a alimentação, em comer melhor, isso é importantíssimo. Mas o que mais me preocupa é a falta de comida. E, para mim, eu tenho essa clara percepção de que isso está em curso. Então, não é só a comida mais saudável, mas o pano de fundo é gravíssimo. Porque comendo porcaria, comendo agrotóxico, eu vou ter uma vida ruim e doente. Não comendo nada, sem ter comida, eu não vou ter vida. Fala, Renata. Tô achando incrível só. Muito bom. Faltar comida, Rê? Não, essa sua exposição está muito incrível, muito ampla. Assim, nunca pensei tão detalhadamente isso. Assim, estou achando muito boa a exposição. Obrigada, querida. Claro que não é bom faltar comida, e eu acho que também não é bom as pessoas comerem carne. Mas assim... É terrível, né, o que a gente está vivendo, é mesmo preocupante. Quando eu comecei a quebrar a calçada aqui para fazer horta aqui no centro de São Paulo, sabe quando você vê alguém cair no rio e se joga para salvar? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Foi quando eu
percebi que isso é um processo em curso, né? E eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei, já sei, lembra que eu falei, Carlos, das ideias complexas? É difícil você expressar em palavras ideias complexas. Como é que você vai fazer um post no Face falando dessas coisas, né? Não dá. Elas não têm espaço na leviandade, na superficialidade. Não que não seja bom, é bom você ter também esses momentos, né? Assim, de prazer, de trocas leves, isso faz parte da vida. Mas coisas assim densas, você não tem como tratar superficialmente, se perde. Você põe uma frase, ela não faz sentido para ninguém, né? Então, eu fui para a rua, quebrei a calçada aqui em frente de casa e fiz a horta. E percebi o efeito. E não foi muito maquinado, foi impulsivo, né? Todo mundo aí já sabe que eu sou impulsiva. Não preciso explicar, né? Está lá no meu mural de valor. Então, tá bom. Eu sou impulsiva. Mas eu sou impulsiva e sou racional, porque é uma impulsividade muito ligada à minha intuição. Muito, muito, muito. É quando a minha intuição, que eu não tenho consciência nenhuma, eu vou ver depois, sabe como é? Você olha e fala, eu fui lá hoje, aí que eu vi que eu fui lá hoje. E assim foi com a horta. Eu fui para a rua, a prefeitura podou aqui uma árvore na esquina, eu mandei um e-mail para a subprefeitura, mandando repor, né, porque eles têm que repor, isso é lei, né, toda árvore retirada tem que ser reposta. Não me responderam em 6 meses, nas férias eu fui lá com duas alunas que moram aqui no bairro, né, eu sou professora de filosofia aqui no bairro, e eu já trabalhava com eles na escola, as aulas de filosofia já eram na horta, e já vinha tentando polinizar, né, esse caminho de horta orgânica, e aí nas férias elas toparam. Eu falei, gente, tem um pedaço de árvore aqui, cheio de cimento em volta, vamos quebrar? E as duas toparam e a gente veio. E isso, evidentemente, teve efeito, né? Porque, no mínimo, as pessoas se põem a pensar, se uma velha e 2 molecas dão conta, qualquer um pode. As pessoas começam a perguntar, mas pode na calçada? E aí você começa a explicar a lei. Mas aí você começa... É uma provocação, né, Carlos? Ao invés de seguir aqui usar provocações para difundir, né? Em vez de fazer banner, eu não tenho habilidade artística, em vez de fazer muita coisa pelo Face ou pelo Twitter, eu peguei e fiz aqui, fotografei e fui postando e tenho lá o nosso álbum de fotos. A gente tem 3 canteiros aqui na rua, em substituição à calçada, né? E porque também só dá para fazer nas férias, não é fácil quebrar cimento. Quebrar paradigma, para mim, é mais fácil do que quebrar cimento. Mas elas estão aí. Enfim, isso tem a ver com o momento em que a minha intuição gritou sobre esse problema da escassez. E, pelo menos, eu fico tranquila, eu durmo tranquila porque eu sei que os meus vizinhos já sabem, já têm uma ideia em mãos na cartola. Se faltar comida, quebra a calçada e planta, né? Se isso não está acontecendo em larga escala, não me preocupa, eu já fiz o primeiro movimento, que é materializar a ideia. E isso já me conforta um pouco, porque eu fico muito inquieta com as coisas que eu vejo, penso, intuo. Bom, outra pergunta que o pessoal pensou, mas aí, olha, eu estou falando só o que tem, mas isso aqui é um documento aberto que é para todo mundo pôr o bedelho. Eu vou compartilhar já, ó, tá aqui o link, qualquer um com link pode editar, porque é co-criativo, então a gente vai falando e refazendo
E a cocriação é tão grande que eu acabei de ver um vídeo que é justamente sobre isso, sobre o uso do solo e como a gente tem que cuidar do solo para poder ter a nossa fonte de produção de alimento, né? Aí Porque eu postei. tudo começa com o solo. Essa catástrofe de Mariana, por exemplo, que aconteceu agora em Minas, isso aí não é uma catástrofe só porque matou algumas arvorinhas, matou algumas pessoas. É óbvio que vida é sempre vida, mas ela é pior do que acabar com a vida. Ela acaba com a possibilidade da vida ressurgir. Sim. Porque é uma lama contaminada de metal pesado que criou um pantanal de terra estéril. Uhum. Então, perder vidas de árvores e de pessoas e de animais já é um problema. E no lugar da vida, você estabelecer uma área estéril à vida, que impede que a vida renasça, gente, isso... Não, é absurdo, é absurdo. E eles vão fazer uma multa que é muito menor do que o... Nossa, não tem nem como imaginar. E fica por isso mesmo. E é revoltante, é sempre assim. E eles anunciam um valor que individualmente é grande, 2 bilhões de dólares. Nada. Uma Nada. mineradora. Nada. 2 bilhões de dólares. E eles falam uns números também, bilhões de dólares. É uma coisa de maluco. Eu juro por Deus, eu fiquei assim chocadíssima. Mas você podia então compartilhar. É longo o vídeo? Você tem como compartilhar o link ou dá para a gente compartilhar a tela e ver? É coisa curtinha? Enquanto você procura falar com a Renata que chegou. Renata, coloquei no chat o link do documento, porque é co-criativo, então a gente vai falando e escrevendo. Quem quer fazer o mapa mental também? Alguém quer aprender? Se alguém quiser aprender, pode ir aprendendo no meu mapa aí e vai fazendo. Cara, eu quero aprender tudo, tô achando barato isso aqui. Eu coloquei o vídeo no chat. Beleza, eu abri aqui, tá vendo? É longo? Eu não estou vendo. 5 minutinhos. Vamos compartilhar, peraí. Não enxergamos. Andamos por cima dele, pisamos todos os dias. Eu não sei se cada um está vendo. Nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora. Estão vendo? Sim. Não enxergamos. Andamos por cima dele, pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta, e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura. Isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento, pela chuva, perdemos 24 milhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta,
incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola, ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Muito bom. Chegou bem na hora o vídeo, né? Nossa, tudo a ver. Tudo a ver. Eu vou até pegar, vou compartilhar aqui. Eu posso sugerir outro vídeo? Como? Mas eu posso sugerir outro vídeo, mas esse não é para assistir agora, porque ele tem 2 horas. Tá. Mas para mim, tipo, eu levo as coisas sempre pelo lado da beleza, da poesia, né? O enxergar o infinito no efêmero. Então, eu sugiro, não sei se vocês já assistiram, eu assisti, eu fiquei impressionado com o filme. É um documentário. E o nome do filme já é lindo, né? Porque é o nome de uma música. É o nome de uma música do Clube da Esquina, né? Do Beto Guedes. Chama O Sal da Terra. Tanto a música quanto o filme. E o filme é o filme do Sebastião Salgado, fotógrafo. Ah, eu vi. Eu assisti, é demais mesmo. Põe o link aí no chat, o Pedro. Aí, ó, vocês estão vendo a tela? Eu não tenho link para comprar, mas não tem link para assistir fácil. Eu não procurei no YouTube, só tem um para você alugar lá por R$6,90 para você assistir, a partir de R$6,90. Tá. Mas Então, eu já vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo a tela, né? só para finalizar, que eu vou ter que sair. Não.
Tem que sair. Foi super legal ver esse assunto, que é um assunto que me, entre aspas, me aflige um pouco, até porque eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre o cuidado, né, disso, da comida e de preparar isso, né, de uma maneira tipo, diferente do que eu estou acostumado. E aqui eu moro numa casa, na verdade, eu moro sozinho aqui numa casa, que é uma casa que meu pai tem, né? E era alugada, e depois o cara saiu, mó rolo aqui, o cara que alugava, e agora eu tô morando aqui. Eu tô olhando para ela agora. Ela é uma casa antiga, só que ela tem um puta de um quintal gigante, assim, enorme. E eu já tem uns meses, assim, que eu pensei, cara, que vontade de quebrar todo esse azulejo aqui do quintal, cara. Tem um espaço com graminha aqui, tem umas uvinhas aqui que, tipo, elas estão pra ficar maduras, assim. Eu falei, pô, isso aqui dá pra fazer uma puta de uma parada legal, assim, saca? Mas eu não me sinto preparado para isso ainda não. Eu acho que isso pode acontecer porque se veio essa informação para mim é porque ela tá para acontecer, mas talvez não seja agora. Mas, no fim das contas, como você colocou lá naquele questionar antes de colocar uma ideia pronta, né? Para mim, tipo, sei lá, eu posso estar falando uma maior besteira, mas para mim as coisas funcionam assim. Sinceramente, o vídeo é lindo e tal, e o jeito, a gente precisa mudar o jeito, a nossa linguística. A nossa linguística influi muito no resultado das coisas. O que a gente fala vem do que a gente pensa e do que a gente sente, entendeu? Então é trocar as palavras mesmo, assim, saca? E a minha opinião sincera sobre o que a gente às vezes fala, e que eu acabo falando também no meu nível de consciência, a gente fala em escassez. A gente quer resolver problemas a partir da falta, saca? E para mim, o Sal da Terra, o filme do Sebastião Salgado, foi um filme que ele foi simplesmente, cara, fazer o que ele tinha que fazer com o pedacinho de terra que ele tinha, saca? E a partir da arte dele, cara, isso que é o mais incrível, saca? Ele não foi lá porque, tipo, não vou levantar a bandeira da sustentabilidade, não. Ele fez a arte dele a vida toda, chegou a um ponto que ele falou, mano, esse mundo tá todo cagado, velho. E daí ele voltou pra terra dele e daí ele começou a plantar plantinha, velho. E assista um filme, você vê a transformação que, vou colocar, uma pessoa fez, porra, num puta de um espaço gigante, não foi no jardim dele, saca? E você vê como a intenção faz com que as coisas aconteçam, saca? Eu acho que a gente tem que mudar o mindset, saca? A gente tá fazendo tudo isso porque a gente tá com medo de que falte, ou a gente tá fazendo isso porque a gente quer ver um mundo novo, e a gente Valéria, quer ver coloca comunicação ali, quando você fala língua e idioma, tem uma coisa que o Pedro está falando de comunicação, são os ruídos de comunicação, a gente não sabe mais comunicar a abundância, a gente perdeu o contato com a terra e com a abundância, eu acho. Essa perda de contato, eu acho metafórico, mas ao mesmo tempo super concreto, literalmente concreto. Porque olha como o nosso pensamento influi na materialização das coisas. E o vídeo, o filminho aí, ele fala isso, né? A gente vive, a gente pisa, a gente não tem contato com a terra, porque a gente não tá pisando nela, saca? A gente não tá enraizado na terra. E a gente ataca os povos que têm ainda contato com a terra, o pessoal, a África, os índios. O que esse povo tem de diferente, cara? Eles têm essa conexão. Dá para ir até... Eles sabem que a gente é terra, cara. É muito lindo. Então, dá para ir mais profundo, porque a nossa relação com o corpo já é uma relação de abuso, né? Então, a gente parte do microcosmo que a gente abusa, e esse abuso ele se expande para o abuso no macrocosmo, né? Então, até as relações, elas se dão pela troca. Então, nós somos objetos, se relacionando com objetos. E daí me vem maturando. A gente é bicho, na verdade, né, cara? A gente é bicho, a gente quer. Oi? Fala, desculpa, Elis, fala aí. Não, me vem Maturana, que Maturana ele traz muito isso, o resgate do amor, da fala, a expressão
a nossa expressão, ela está numa expressão patriarcal de dominação. Então, a gente sempre se expressa inconsciente isso, né? Na dominação. E ele fala da concessão, da concessão, da concessão. Eu tive é lindo, assim, é preciosíssimo. Assim. o prazer de conhecer o Maturana e de entrevistar ele por pouquíssimos minutos, cara. Foi incrível, assim. E eu falei com a Ximena, né, que não sei se ela é esposa dele ou se foi alguma coisa, em algum momento da vida, mas ela trabalha junto com o Maturana, né? E daí eu me convidei para ir lá para o Chile, para Santiago, para entrevistar os dois de novo, de uma maneira mais profunda, assim. E logo menos deve sair a palestra dele que rolou no Festival Internacional da Cooperação, que o Oswaldo até deu um TED lá, né? Lá, e vai ser legal, Caputa. Que lembrança que você me deu agora. Obrigado. Lindo, cara. Eu não conheço nada do Maturana, já me falaram de novo e de novo. Eu tenho uma amiga que está terminando um livro sobre ele, uma bióloga brilhante lá do Paraná, que ela ficou de mandar para mim o texto dela para ver se a gente publica. Tenho vários PDFs para te passar, Renata. Cara, me passa, cara, porque ele tá me chamando muito, assim, essa coisa. E amor, assim, amor não é coraçãozinho, não, cara. Amor é uma coisa... Não, é fantástico. Amor é outra coisa mesmo, cara. A gente né, processo. É bonito demais. É foda. Termina de contar a história da entrevista, Pedro. Então, daí eu entrevistei ele, mas eu fiz pouquíssimas perguntas referentes ao FICO, assim, ele me respondeu 2 coisas, mas e ele é um cara, ele é um ser humano, assim, lindo, assim, só que eu realmente fiquei extremamente impressionado com a Ximena, como aquela mulher é forte, cara, é incrível, o poder, assim, o poder que ela tem, mas não o poder de domínio, o poder de... Potência. A potência que ela tem. E o Maturana, ele é a leveza. É muito foda. Como os dois usam muito bem, como o Maturana tá super conectado com o yin dele e como a Ximena tá super conectada com o yang dela, saca? E conectada com o yin dela também, por ela ser mulher, e o Maturana conectado com o yang pelo simples fato dele ser homem também, saca? Então, eu acho que é equilibrar essa ideia toda aí e levar para todos os níveis que a gente quer fazer make a change, assim, saca? Na parada. Não é só, nossa, temos que cuidar porque senão vai acabar. A gente tá na escassez, cara, do mesmo jeito, brother. O pensamento influi na materialização das coisas. Ponto. Saca? Então, eu acho que a gente tem que questionar primeiro a gente enquanto co-criador ocioso, né? Enquanto ócio co-criativo do que a gente está enxergando nesse mundo. Pedro, é muito só dar um clipe aí no que você falou. Quando você falou de materialização, né? Uhum. A própria linguagem, o idioma, aquilo que a gente usa, né? A fala, é a materialização do pensamento também, né? Então, com todos esses ruídos, eu coloquei perda, a Renata tinha dito ruído, agora que eu me lembrei. Ruído, porque são lacunas, a gente tenta expressar por meio de palavras o que a gente está pensando. Isso, e materializa distorcido. As palavras são muito dúbias, tem muitos sentidos, cara. E esse que eu acho que é o principal benefício que eu acho que a gente pode ter como ócio co-criativo, né? Porque a gente vai tirando ruídos das palavras e vai materializando pensamentos mais claramente. Exato. E aí, quando a gente materializa de uma maneira mais clara, a vida fica mais clara e ela ganha um novo ressignificado. E aí eu renasço, graças a Deus. Falando em uma brincadeira, eu já tenho uns 3 anos que eu brinco muito com isso. Brinco mesmo, uma brincadeira que eu faço, de ficar trocando as palavras que eu uso, né? Por exemplo, tipo, eu falo muito palavrão, velho, falo muito palavrão. E daí, tava vendo futebol, assim, sei lá, cara, alguma coisa, deu filha da... Eu falei, opa, ó a conotação que tem isso. Eu tô xingando uma mulher, a mãe de alguém, ou às vezes eu mesmo me xingo, eu falo,
Porra, tô xingando minha mãe, cara. Parece que é bobeira, mas é uma puta de uma programação neurolinguística que você tá pondo ali, saca? E outra também muito louca, é sobre o agradecer. Ó, o vício de linguagem que a gente tem também. Você fala, obrigado, Valéria, né? Gratidão, Renata. Daí a pessoa vai falar, não, eu que agradeço. Saca? Você tá tirando o meu direito de te agradecer, porque... Não. Você não precisa me agradecer, mas eu te agradeço, tá? Não flui a gratidão, você entende? Linguisticamente. Eu não sei se eu tô falando merda, mas pra mim isso é muito sentido. Mas eu entendo. É uma maneira inconsciente de roubar a tua oportunidade de ser grato. Cara, agradeço. Uma vez eu assisti o Suassuna falando aquela aula espetáculo lá, e ele falou essa palavra assim, obrigado. Ele falava que não gostava de falar obrigado, porque parece que você está obrigado. E aí ele sempre falava agradecido. Boa, gostei, porque eu tava tentando. Pedro, eu tava falar gratidão, assim, mas tipo, eu agradecido, eu gostei. Falando. O fato de você expressar o agradecimento, seja ele por qualquer motivo ou de qualquer forma, na verdade, o mais importante é o expressar e não a resposta que vem depois. É o emocionar, né? A Maturana fala do emocionar. Porque se você expressa, não importa como. Tem gente que não fala obrigado, mas vai lá e abraça, enfim. E talvez não esperar, ou não... e acho que essa questão de tirar o direito, ou se a outra pessoa responde, por exemplo, eu que agradeço, eu acho que é uma maneira de retribuir uma obrigação moral e cívica, vamos dizer assim, de querer retribuir na mesma hora. Não deixar para depois. Não, eu entendo, mas então, para mim só tem uma conotação meio tipo, são seus olhos, saca? Não são seus olhos, uma falsa modéstia, cara, que eu acho que... Eu nunca tinha pensado é para igualar o mesmo nível. É que agradecimento geralmente coloca uma posição de vulnerável, vamos dizer assim. Então, você se coloca no mesmo nível da pessoa e aí as coisas ficam equilibradas. Se você agradece, na nossa cultura principalmente, se você agradece e não se retribui da mesma forma ali naquele momento, você fica como pedante. A outra pessoa não recebe como... se você ficar, eu agradeci você, mas você não me disse nada, quer dizer o quê? Você tá achando que eu sou o quê? Da próxima vez eu não falo de novo, sabe? Da próxima vez eu não vou te agradecer. Então é cultural, eu imagino, assim. Mas enfim, era só uma parêntese, desculpa, é um parêntese. Carlos, desculpa, um parêntese no seu parêntese, Carlos. As pessoas sempre esperam algo em troca. Também tem isso, é verdade. Ô Pedro, só complementando também o que o pessoal está falando, eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque eu estudo PNL há bastante tempo também. Eu tenho formação em PNL. Uhum. E a forma como a gente lidar com isso é completamente inconsciente, né? Porque a gente nem sempre a gente toma consciência disso na hora que você está falando. E assim, para cada um neurônio consciente, a gente tem acho que 1 milhão inconsciente. Então, assim, o inconsciente trabalha muito mais forte e são coisas que, assim, que a partir do momento que você percebe isso, você já traz isso para a consciência. Então, assim, você não precisa mais pensar sobre isso, porque só do fato de você ter visto, você já mudou. Entendeu? É a forma que você reconhece. Exato. É o hábito, né? Tipo, o hábito, ele é uma ação que você tem que ela é inconsciente, mas inconsciente, ela engloba 2 níveis de consciência, que todos são níveis de consciência, que todos temos. A gente tem o nível consciente, que é da mente, que é o que a gente consegue processar mentalmente. A gente tem o subconsciente, que é o que a gente também consegue processar, só que a gente, de alguma forma, nesse nível aqui, a gente ainda não acessou. E tem o supraconsciente, que é o que muitas vezes, cerebralmente, a gente não vai conseguir processar, porque não faz parte do nosso sistema cerebral conseguir processar muita coisa do supraconsciente.
né? É o lance do que o Oswaldo fala lá de matéria escura, né? Sim. Do 4% do universo o que está manifestado aí e tal. Então tem coisa que a gente nem vai conseguir ter e viver, saca? Mas o supraconsciente também é a intuição, é a sua conexão com o todo, que você também manifesta no seu nível intermediário de consciência, saca? Então, é o supra, o consciente, que é o que a gente processa no dia a dia, e o sub, que é o que está aqui, tá pronto para ser acessado também, só que de alguma forma a gente meio que deixa na gaveta, saca? É meio que isso. E o hábito, ele é isso, ele é esse comportamento que a gente deixou de acessar conscientemente e botou no automático. Tá? E a partir do momento que você percebe, que você tem a percepção de um hábito, de um costume, de uma linguagem, do que for, que é tudo hábito no fim das contas, não é mais um hábito, é uma escolha. Daí você traz para a consciência, daí você tem o livre-arbítrio, porque antes não é livre-arbítrio, ele é auto-arbítrio, porque você está no automático, sacou? Você está agindo no automático. Enfim, encerrei. Não, eu acho que é interessante, porque trazendo para esse ponto, só queria fazer um paralelo com isso que você citou, o filme. Eu também assisti o filme, foi um dos filmes mais fenomenais que eu já vi. É lindo. E o que é interessante é que, se você perceber o que startou a mudança nele de comportamento, o que revelou aquilo, foi uma percepção que ele teve acerca do que ele estava vendo, do que ele estava absorvendo do mundo. E aí, quando ele teve um insight de fazer um outro trabalho totalmente oposto, ao invés de ver desgraça, ele começou a ver vida. Aí que ele deu o clique, e aí que ele voltou com aquela ideia. Então, assim, uma coisa interessante é que, assim, a gente reconhece um hábito e aceita uma coisa nova, só que isso sai da gente. Eu li isso num livro essa semana, o cara falava assim, o seu cérebro aceita tudo que você diz, mas duvida de tudo que outra pessoa diz para você. Porque quando alguém te diz uma coisa, não coma isso, não jogue lixo. Então, assim, você questiona outra pessoa. Agora, quando você reconhece em você que você quer fazer aquilo, não, eu não vou comer aquilo por causa daquilo. Aí que é onde acontece a mudança. Porque você aceita o que você diz para você e não aceita o que as outras pessoas dizem. O que as outras pessoas dizem, você questiona de imediato. Exato. Só um clipe. Posso fazer um clipe? Eu anotei aqui Aristóteles, vocês estão falando de hábito e escolha, e relacionado a Maturana. Pouca gente sabe, mas 2/3 das obras de Aristóteles são sobre biologia, e Maturana é um biólogo também, né? Sim. Então, às vezes a gente vê, Aristóteles é muito conhecido pela ética, né? Pela produção do livro sobre ética e política. Mas, na verdade, você vê que tem muita gente que tem insights e saca algumas coisas incríveis sobre o comportamento, que é isso que vocês estão falando, hábito e escolha, né? Aristóteles, Maturana e tantos outros, a partir da observação da vida, né? E vida não é só vida humana, não. Né? Aristóteles observava baratas, elefantes, 2/3 da obra dele são ligadas a isso. Então, só para ficar já o clips, porque vocês estão falando, eu estou desenhando um mapinha aqui, estou conectando as coisas, né, para que a gente, visualizando, consiga desenvolver as ideias quando estivermos assíncronos. Desculpa, obrigada pelo clips. Continua aí, galera. Achei ótimo. Eu postei uma fotinho do Maturana aí, depois vocês dão uma olhada no chat, uma fotinha que eu fiz dele na interação com ele lá no Fico. Enfim. É isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas só um último ponto em relação ao filme. É isso, a percepção dele mudou. Se ele tivesse ficado... Não, ele viu tudo que ele viu, ele percebeu, chegou no ponto crítico dele ali, que no filme dá esse ponto crítico. E agora, o que eu faço? Vou continuar agora? Não, agora eu vou ter que denunciar toda essa vá do mundo para o mundo mudar. Ele estaria no mesmo mindset dele, né? De ver o pior do mundo.
né? Mas com uma pegada de vou denunciar o pior do mundo para o mundo ser melhor. Daí que ele foi? Ó, ele botou o rabinho dele entre as pernas, ficou na bed, vou para casa, ficar no meu cantinho, pensar no que eu fiz. E ele pensou. E ele fez, né? Com outro ponto de vista. O que ele fez? Ócio co-criativo. Ele teve um momento de ócio co-criativo, porque ele é um artista espetacular, um dos maiores fotógrafos. Eu acho que talvez ele só perca para uma senhora que eu conheci há pouco tempo atrás. Perca não, né? Porque ninguém pede, mas tipo, eu me conectei muito mais com ela do que com ele, de repente. Mas ele parou, né? E eu acho que o ócio, a gente não se dá o direito de parar de fazer o que a gente gosta de fazer também, né? Quando ele encontro minha paixão, o que eu amo fazer. Nesse mês eu entrei numa crise, cara, porque eu não tô mais a fim de fazer vídeo, cara. Tô de saco cheio de fazer vídeo, cara. Eu quero fazer outra coisa, saca? E o ócio dá o direito não, né? O ócio dá vazão pra gente pensar em outras coisas, em outro mindset que a gente ainda nem descobriu que tem e que pode ter, saca? Então o ócio co-criativo serve muito pra isso, minha gente, na minha modesta opinião. Eu faço uma assimilação muito clara com isso do vídeo, com um dos princípios da UNA, né? Que é aquele que a tua energia flui para onde vai a tua atenção. Então, o trabalho dele era um negócio de refugiado, né? Aquilo era de denúncia, estou mostrando o que tem de ruim. A energia dele estava indo ali. O trabalho dele sempre foi fenomenal. Mas aí você pode ver com o que ele faz no outro livro, que é o quê? É vida. Então, ou seja, a energia dele flui para o outro lado. Isso interferiu na saúde dele, né? Que ele fala no filme. Ele quem, Thiago? Sebastião Salgado, do Sol da Terra. Um filme que eu sugeri. Vou colocar o nome aqui para vocês. E outra, casa super com a música, né? O Sol da Terra. É incrível também, é linda. Mas tem modos de você estimular as pessoas, né? Vamos pensar um pouco em Nietzsche, que ele fala em forças, né? Que tudo são forças. São conjugações de forças. A gente está se encontrando aqui, de repente, para produzir uma coisa totalmente nova. Entendeu? É um pouco além do indivíduo. A gente pode se ver não como indivíduos, mas como multiplicidades, coletivos e encontros de organismos, né? Deixa eu dar um exemplo disso que eu falei de reconhecer em si. Uma coisa que interferiu muito no que eu pensava com relação a isso, a alimentação, foi lendo aquele O Campo, que está lá no grupo indicado. Então, assim, é um livro baseado em artigo científico. Da Lynn McTaggart, não é uma coisa assim? E assim, o cara, ele coloca uma coisa bem clara, assim, que o que ele mede, primeiro, ele tem esse princípio, que não existe matéria, que existe um adensamento de energia. Então, o que você consome, o que você come, assim, qualquer alimento é energia para o teu corpo. E a célula, ele media por fótons. E a célula cancerígena, ela não passava luz. E aí eles começaram a medir esses fótons de alimentos. Então, pegava um alimento orgânico e media os fótons do ovo. E um ovo da galinha de granja. Então, dava diferença. Tipo, um ovo que era orgânico, ele tinha uma passagem de fótons e o outro tinha bem menor. Ou seja, é uma questão muito... Para quem é cético, sabe? É muito prático. Por quê? Porque está baseado em dados, tem uma evidência científica em cima do negócio. E não só por moda ou por querer se tornar altruísta em algum ponto, entendeu? Então, ou seja, tem uma questão que você, para mim, fez sentido isso, porque você reconhece a partir do teu conhecimento. Fala, isso aqui, para mim, faz sentido. Então, independente de alguém que tenha me falado para mudar algum hábito, tudo, na hora que eu percebi aquilo ali, eu falei, putz, faz sentido isso tudo que está escrito aqui, cara. Mas os encontros propiciam a gente ter experiências novas também, entendeu? A gente não pode ficar se vendo como indivíduos isolados de todo o mundo e dos outros indivíduos, entendeu? Os encontros são muito importantes. Mas de criar, né? Mas essa é a graça, porque
a partir do encontro e do the space between, né? The space between os nós, o espaço entre os nós, é que se dá a interação. Beleza. Para mim isso tá muito... Eu internalizei isso bastante. Mas tem também o lance da intenção de vida e da atração, né? Você vai se atrair por determinada situação, determinada linguagem que você falou e tal, dentro dessa interação. E o me enxergar enquanto individualidade, para mim, faz muita parte. Porque minha personalidade, ela é individualista, no sentido de eu tenho que entender, eu tenho que blá, 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 para interagir, entendeu? Se eu me olhar como um ser coletivo, eu, Pedro Céu, perco minha força. Porque eu deixo de olhar tudo que está pedindo vazão e necessitando de fluxo no meu corpo, né? Saca? Então, às vezes, de repente, um pedacinho de terra tá pedindo... Eu conheci um cara que ele criou um parque aqui perto de São José, em Campos do Jordão, chama Mantiqueira. Vou até colocar o link do vídeo contando a história dele, que é bem legal. E ele fala isso, né? Por que os caras lá que gravaram o vídeo, por que você resolveu colocar o parque aqui, né? Fazer o parque aqui. E daí ele fala, cara, não fui eu que falei, né? Foi o lugar que me disse. Daí a galera, pô, mas você dá para falar com planta, né, com a natureza? Ele falou, cara, eu não sei se dá para mais alguém, mas a natureza fala comigo. Não sei se com você, mas comigo ela fala. Então eu vou mandar o link para vocês. E cara, para mim é isso, saca? Isso é bonito. Eu não tenho a conexão que ele tem com... E daí como é que vai dizer que a individualidade dele não importa nesse caso, né? Tipo, ele... então, é isso. E como é que eu vou dizer que ele não sou eu também, né? Que não é a consciência. Não é que não importa, Pedro, não falei isso, não. Não, mas eu falei que esse não é o único modo da gente pensar a gente, entendeu? Perfeito. E não, claro que a gente é indivíduo, estamos aqui cada um num quadradinho, mas a gente está o tempo todo sendo afetado e afetando. Afeto, né? Porque tenho afeto é porque me afeta. Então. Isso. É isso, gente. Tem um geólogo, ele é da Bahia, acho que mora em São Paulo, mas acho que ele é baiano. Um cara bem antigo já. E ele tem um índice fora do comum no mundo, assim, ele é um cara reconhecido no mundo inteiro. Ele ficou muito rico por conta disso, de encontrar mineral. E aí o cara entrevistando ele, como que ele fazia isso? Ele pegava o cavalo lá com a equipe de geólogo dele, ele saía, ia para o morro e sentava debaixo da árvore, passava a mão, assim, e aí onde ele falava assim, pode cavar aqui, que aqui tem. Tipo, no mundo, a média do mundo era 15% de acerto, a dele era 85%, era algo absurdo, assim, sabe? E ele fazia isso aí, ele explicando como que ele fazia, ele falava assim, eu não tenho segredo, eu tenho uma relação, ou seja, imagina que o cara tem um nível de vibração tão grande, tão coerente com relação a isso, que ele tem essa facilidade, entendeu? Eu achei isso muito interessante. Uma coisa da leitura, né? A gente perdeu a conexão com os signos e com as mensagens. E essa desconexão faz com que a gente não consiga interpretar. Então, por exemplo, pai, eu lembro de uma coisa muito, muito significativa quando teve tsunami, que os elefantes fugiram do tsunami, porque eles sentiram, eles estavam sensíveis às informações da natureza, né? E eles vazaram, foram para um lugar alto. E um monte de gente no meio do mar, né? Porque a gente perdeu a conexão da leitura mesmo. Isso é muito louco. E daí a gente não consegue se ler a nós mesmos, né? Então é muito louco. E a gente tem...
Só um Pode falar. minuto. Aproveitando que a Elis falou agora, eu estava até pensando, né? Porque eu abri esse mapa, eu estou fazendo, vocês estão falando, eu já estou desenhando como eu posso. Eu adoraria saber fazer aquela facilitação gráfica, eu não sei, mas eu acho incrível se alguém puder ir fazendo aquela, sabe, os desenhinhos da facilitação gráfica, seria bárbaro. Eu estou fazendo, mas está aberto, eu só passo o link aqui, e mesmo quem não sabe, fica sabendo, eu acho que esse que é o barato, né? E construindo esse mapa mental e aprendendo a usar o próprio software, né? Então, tem um documento que está no Google Docs, para quem prefere mexer com o texto, e a Elis, que fugiu da raia, olha só, que sem vergonha. Pode voltar, Elis. Fugiu não, ela vai voltar. A gente passou a tarde inteira trabalhando. Então, Elis, aí você que tem essa habilidade artística, podia também expressar o nosso encontro em desenho, né? Quer dizer, assim como, enquanto um que tem habilidade com texto... Uma pintura, eu posso fazer uma pintura. Isso. Não dá para esquematizar porra. Não, eu estou falando o contrário, amor. Estou falando para você usar a tua habilidade justamente do desenho, da pintura, né? A gente vai ter várias formas, vai ter o vídeo, vai ter o mapa, vai ter o texto no Google Docs e você retratando com pintura, topa? E assim, muito louco, mudando de assunto, eu vou não, depois do topo, não topo. Não, é que comigo não funciona assim. Ou na hora que vem. Ou eu não recebo, não tem muito essa de topo ou não topo. Se eu receber, eu vou fazer. Se receber o quê? Eu não vou fazer, é simples assim. Não entendi. Receber o quê, amor? Não, receber o desejo, né? Se o desejo vier, eu vou fazer. Se ele não vier, eu não vou fazer. Então, mas é isso que eu estou falando. Tem você, o pessoal que mexe com arte, tem essa possibilidade. A proposta é exatamente essa, né? De que a gente registre de várias maneiras, né? Uma delas que seria bem bacana, e qualquer dia eu vou arriscar, é a facilitação gráfica. Então, sabe uma coisa que, por exemplo, eu acho que representa muito essa conversa que a gente está tendo? É uma coisa que eu tinha até falado com você por inbox, que é a escuta. É a gente voltar a afinar a escuta. Que é a escuta criativa, que é uma escuta silenciosa, né? Não é uma escuta que quer soluções, que quer propor, que quer resolver problemas. É uma escuta que ela é permeável, né? Eu acho que talvez eu tentaria ver como que resgata essa escuta, né? Como exercita ela, não sei. Gostei. Tem um escritor, o Alex Castro, que ele escreve bastante no Papo de Homem, e ele tem um curso de empatia, de escuta empática, tudo nessa linha, assim, né? E é muito isso, né? Que a escuta é muito de se colocar no lugar do outro, né? E se abrir para escutar sem julgar, né? E que, em geral, não é isso que a gente fala, né? Não é isso que a gente faz quando a gente está tendo algum tipo de discussão, né, de diálogo, tanto que o Maturana também fala, né, que diálogo e conversa não é a mesma coisa, que diálogo tem uma origem no radical da palavra e conversa tem outra, então ele fala mais de conversa do que diálogo. Conversações, né, são conversações. As conversações, então é um pouco disso, né, de a gente pegar e se abrir para escutar a pessoa e não ficar tentando responder ela, né? Porque quando você está pensando já no que você vai responder, você não está mais escutando. Depois da primeira frase já acabou, né? Então já virou uma competição novamente. E aí não tem como as pessoas se conectarem desse jeito, né? Tem que romper com essa bosta da recognição. A gente está o tempo todo querendo reconhecer as coisas e não conhece porra nenhuma, né? O problema é esse.
e sempre trabalha com a memória, né? E nunca com a transformação de nós. Tem que ter uma mente zen, cara, mente de principiante, cara. É lindo, né? É lindo. Criança, ser criança. Alegria, né? A alegria. E a tristeza também, né? Me vem muito aquele filme do Hélio Couto, é isso o nome dele? Aquele dos óculos quebrado? Aquele. Hélio Leite. Né? Acho que não é só uma coisa ou só outra, mas essa coragem de poder adentrar os espaços escuros e os espaços claros, integrando e brincando. Porque também a gente não vai virar matrístico, né? Pela linguagem do Maturana, amanhã. Então, a gente tem que aceitar o processo de reconhecimento dessa luta, dessa guerra travada, né, dessa história da guerra que a gente traz na nossa cultura, né, e como a gente vai criar essa nova cultura, essa outra cultura, a partir da conversação, da escuta aberta, né, e das relações de amor no sentido mais, onde a divergência, ela escorrega pelo amor, né? Ela acontece, mas ela acontece a partir do amor. Eu acho que essa descoberta talvez seja a coisa mais preciosa que a gente vai resgatar, pode resgatar, né? Olha que coisa linda que é o trabalho do Oswaldo. Eu acho que é justo esse, estimular essa coisa toda na gente. Que é uma questão de estimular, de criar um ambiente propício para essas coisas brotarem, né? Nós somos umas sementinhas, assim, com tanto potencial, né? Só para deixar registrado, Rê, esse ponto que a Poliana falou, né, da distinção entre conversa e diálogo, é um entendimento importantíssimo para aquilo que o Pedro tinha dito, a questão do ruído, né, na fala e de materializar o pensamento. E isso tem a ver com as nossas confusões com interagir, né? Por quê? Conversa é versar junto. O prefixo com, né, ele significa junto. Então, é versar junto, é a conversa. O diálogo, ele tem etimologia no idioma grego. E ele é contemporâneo, é uma percepção contemporânea da invenção da democracia e do surgimento da filosofia ocidental. Por quê? Porque dia é dois. É através de dois, em grego. E logos não é estudo nem é saber, como a gente vê nos dicionários. Logos é isso na etimologia, né, na percepção grega da materialização da palavra. O logos, ele é o entendimento intelectual, no discurso intelectual. Então, o diálogo, a formação do povo grego só foi possível porque eles descobriram essa atividade, o diálogo. É o único povo que se agregou por adesão, pelo diálogo. Não é imperialista, ele não é um povo que agregou as comunidades por meio da guerra, um vencendo o outro. Ao contrário, eles se agregaram naquele mundo grego. Então, só um segundinho, Eli, só acabar o raciocínio, por favor. Então, este diálogo foi que permitiu a coesão daquelas comunidades gregas, né? Então, surgiu o diálogo, surgiu a comunidade grega, e o mesmo diálogo foi o que viabilizou a democracia. Porque eles tinham o processo de diálogo, eles tinham a ágora, a praça, né? Então, isso permitia a interação, né?
E foi o que permitiu também o surgimento da filosofia. São coisas contemporâneas. O surgimento dessa ideia de diálogo em termos... Da filosofia ocidental. Ocidental, foi o que eu disse. A ocidental, né? E que tem muita coisa em comum entre Aristóteles e Confúcio, né? Só não é estudado ou não é muito divulgado, não é coisa pública, porque existe uma mentalidade de segregação, né? Então, diálogo, democracia e filosofia são mais ou menos contemporâneos, não no ano, né? Mas digo na história da civilização grega, né? Ali é um momento, são alguns séculos que isso emerge. E isso permite a interação. E é por isso que a gente hoje, no nosso mundo moderninho, a gente confunde interagir, né, com conversar, né, com dialogar, porque também não é o diálogo. Interagir precisa do diálogo, mas ele leva à ação, ele não fica no campo das ideias, porque inter é um prefixo de relação e o agir é ação, né? É uma ação entre nós, como agora a gente está fazendo esse vídeo junto, a gente está fazendo mapa junto, a Poli colocou um vídeo, o Pedro colocou lá a fotinho do Maturana, o link não sei do que, e a gente está construindo junto um saber que é de todos, né? Posso traçar um vetor aqui? Fala que eu vou lá no mapa desenhar o vetor. É porque você está falando da filosofia ocidental, que é muito... É lógica, é razão, né? E é engraçado como o Ocidente separou a racionalidade do corpo, né? Porque a filosofia que nasceu lá na Índia, os Vedas, o conhecimento dos Vedas, era uma ligação que a pessoa tinha com um ritmo universal. E isso se perdeu, né? E muita coisa que existe na filosofia do Ocidente, ela é parcialmente o que veio desse conhecimento muito antigo, né, dos Vedas. Mas perdeu-se essa conexão da cabeça, do corpo com o movimento do universo inteiro. A relação, ela é de poder, ela é de um poder mental, né? O que a gente tem as relações de poder que são pelo corpo e tem as relações de poder que são pela mente. E então, ela ainda está operando pela relação de poder e de guerra. Ela é patriarcal, ela não trabalha por conversações e concessões. Ela quem, desculpa? O diálogo. Eu digo, essa forma de... então, eu não sinto que... A relação humana, né? Você está falando, então. Ela está falando dessa forma de conhecer, que é uma forma patriarcal, que é uma forma racional. Qual forma de conhecer? Não, a grega, que você colocou em oposição a grega com a... Né, você trouxe uma oposição aí que, na verdade, para mim, existe uma sutileza de formas de guerra. Mas a guerra é a mesma e a necessidade de poder é a mesma. Se existe uma forma de expressão permeável de relação, é matricial, é há mais de 4.000 anos antes de Cristo, tá ligado? É uma coisa assim, fora da nossa... não é fora, né? Mas a cultura, ela demora muitos anos para ser formada e quando ela é transformada, ela demora muitos anos para ser retransformada. Então, é uma cultura antiga que faz parte da nossa biologia, ela faz parte da nossa experiência biológica, mas que a gente está desconectado dela. Né? Porque tem a cultura e o registro que foi feito da cultura, né? A história do saber, na verdade, é a história que foi registrada, né? Exatamente. Não é toda a história. Quer ver um exemplo claro disso, Renata? É Descartes. Todo mundo fala do modo cartesiano,
da racionalidade cartesiana, mas para você ver como, em geral, as pessoas, quando surgem ideias, quando surgem propostas, elas são apropriadas, exatamente como eles falou, né? Por quem já, pelo poder estabelecido, e ela é distorcida na materialização da linguagem, como disse o Pedro. Então, vou dar um exemplo, o Descartes é claro porque ele é uma pessoa recente. Todo mundo, quando quer falar de um sistema racional e é cartesiano. Só que, até nos livros, nas traduções mais mal feitas que você encontrar de Descartes, será que a Poliana consegue achar no Google? Quando ele, aquele trecho que ele conclui, penso, logo existo, tenta achar, pode, please. Ele diz, sou uma coisa pensante, ou seja, algo que duvida e afirma, algo que tem medo, que ama e sente. Então, o processo pensar, nas palavras do Descartes, inclui sentir e amar. Por que se fala do cartesiano como se fosse racional? A racionalidade que ele considera, a razão, inclui o amar e o sentir. Você consegue achar no Google, Polly? É só jogar no Google. Estou buscando. Não, sim, estou falando, se não der para achar agora, qualquer um joga no Google o nome do Descartes e essas palavras-chave, né? Sou uma coisa pensante. Afirmo, duvido, acredito, né? Ignoro, nego, afirmo. Amo e sinto. É a frase completa que leva ao penso, logo existo. Olha que loucura. Mas ele não é o único, né? Jesus não estava combatendo instituição? Valéria, O que fizeram dele? Instituição. Valéria, mesmo essa cultura nossa colaborativa, os poderes dominantes tentam se apropriar e transformar numa outra coisa. Tudo. Então, por isso que a gente, às vezes, precisa, assim, ter muito cuidado. Eu sei que, às vezes, já vi pessoas falando, é um saco esse negócio de ficar prestando atenção em palavra. Não é, é um cuidado importante para a vida, porque está materializando, né? O Pedro materializa em fotos e a gente, todo mundo no dia a dia, materializa a nossa existência nas palavras também, né? Então, é bem importante, eu acho, a gente ter esse tempinho para o ócio. Gente, 9h03. Caraca, mulher. Mas, bem, aí eu acho que vamos deixar aí para cada um. André ficou quieta há tanto tempo, Andréia. Pois é, eu fui convidada pelo Carlos, assim, meio no susto agora à noite, adorei, estou adorando o papo, sou nova na área, pretendo ficar, me inteirar mais e participar ativamente, porque me interessou demais o tema, os temas todos. Obrigada, gente. Aliás, obrigada e desculpa, eu vou ter que sair daqui uns minutinhos. Mas... a gente já tinha combinado até as 9, né? Ah, sim, até tá passando já um pouquinho, porque tá muito bom, né? Pode passar um pouquinho, Valéria, que tá muito bom e assim, é muito legal ver os diferentes pontos de vista, os diferentes conhecimentos que a gente assimila, assim, trocados. Só se eu ganhar um voucher para ficar meia hora na rede. A salinha acho que não tem nada marcado, não. Agora à noite é só... Não, na sua rede. É aqui? Pode vir, vamos embora. Mas é isso. Então, e eu acho que também faz parte, né, a gente misturar essas materializações das imagens, dos sons, das palavras. Eu só posso agradecer a todo mundo aí que esteve junto hoje. Eu já passei o link. Esse mapa
mental, ele tá... Eu não consigo ter opção de restringir, assim, colocar só para pessoas, porque ele é muito fácil de perder, né? Então, eu vou colocar, se alguém tiver interesse em trabalhar, o Douglas ficou quietinho, Douglas. Por quê? O máximo escutar vocês aqui, é muito fantástico a gente olhar para cada pessoa, cada formação, cada história e escutar, né? Acho que a gente falou, vocês falaram de escuta aí, hoje eu estou nesse exercício. Aliás, essa semana eu estou um pouco nesse exercício, porque eu cansei muito de falar. Estou um pouco cansado de falar, estou um pouco de saco cheio de falar, então é bom escutar, né? E tá muito bom escutar vocês todos aqui. Bom, a gente tem aí o mapa, se alguém quiser exercitar, acho que foi a Lina que estava querendo aprender a mexer com o mapa, né? Então, se ela aparecer em alguma interação também, vai ser super legal, porque vai mexendo, aprendendo a mexer, fazendo, né? Acho que, e não é aula, né, de usar o software, que aí também fica um saco, a gente acaba nem arrumando tempo. Mas, de repente, cada coisa que a gente puser na roda, cada aplicativo que puder usar para registrar ou compartilhar, a gente vai fazendo na hora, vai usando. Quem quiser mexer no mapa, só me manda o e-mail, que aí eu adiciono lá como editor do mapa, o mapa mental, o mind map que a gente está fazendo. O outro eu já pus o link aí, né, o doc, daquela expressão para a gente bolar tentar encontrar um nome, uma expressão para esse movimento de ressignificar nossa relação com a comida, está no Google, está aí no chat. E, bom, é isso. Mais alguma coisa? Ah, Poliana, você achou o texto do Descartes? O Google Não sei se é exatamente esse que você quer, mas eu encontrei um É só trecho compartilha ali. a tela para a gente ver, porque isso é uma coisa assim que é impressionante, porque o Descartes é o símbolo da racionalidade e o cara fala em amor e sentimento. O processo de pensar na cabeça dele inclui sentir e amar. Compartilha aí, Pani. Inclui, mas é que ele tenta segurar, entendeu? Ele tenta reter. Isso é que faz. Quando ele descreve Deus, ele prova Deus. Descartes prova Deus. Ele prova pela razão, né? E Deus, a experiência de Deus está bem distante da razão. A experiência de Deus está no nível que é subconsciente, sei lá, o hiperconsciente, sabe? É outra coisa. Mas Descartes, ele faz todo como fala, todo esse conteúdo, mas ele vai pelo viés da razão. É isso que faz dele Descartes. Porque ele é um como nós, ele está querendo romper com o movimento que ele estava, né? Quer dizer, se vinha da Idade Média e de uma era de só conexão supralunar, ele coloca uma visão, ele é um disruptor, né? Achou, pai? Eu coloquei o link aí, dá uma conferida antes se é isso mesmo que você está buscando, tá no chat. Deve ser. Cara, é muito importante o pensamento do Descartes, todos os pensamentos importantes, o cara pensa é importante. A pessoa. Não tira importância nenhuma. Do indivíduo. Eu não tirei a importância, mas é que Descartes é Descartes porque ele é isso mesmo. Ele é plano. Ele vai pela razão, é por aí que ele vai. Mas eu não tiro. Não achei, Poli. Mas depois eu acho um link e coloco aí no mapa mental
Mas, porque ali eu não achei o trecho que ele fala, né, do sentir. Mas depois eu acho e coloco no mapa mental. É, por isso que eu fiquei em dúvida se era esse trecho que você estava falando, porque eu também olhei ali por cima e não encontrei nada relacionado. Eu acho aqui, depois coloco. Mas é isso, galera. Super obrigado todo mundo. Compartilhou esse momento. Momento bom também para mim, prazeroso de ver tanta coisa diferente, né? Tantas ideias, informações. E usar bem o tempo para a gente não fazer nada, né? Usar bem o tempo não fazendo nada, só fazendo aquilo que é a gente e criando um pedacinho mais de cada um de nós juntos. Obrigadão, galera. Obrigada. Tudo bem? Então, até domingo. Espero que vocês façam domingo que vem também. Valeuzão. Tchau. Obrigada, boa noite, gente.